contendas sociais, quer dizer, a capacidade dos parlamentos substantivamente serem afetados, né, pela entrada de segmentos que já se constituem como dotados de um mínimo de identidade social extraparlamentar, fará diferença muito grande, portanto, imaginar um processo dessa natureza com um processo para o qual a incorporação eleitoral não está associada necessariamente a processo de construção de identidade coletiva. Quer dizer, essas identidades não existem? Claro que elas existem. Elas se produzem em outros cenários. Então, eu acho que isso é um ponto para refletir. Quer dizer, como é que podemos pensar 120 anos da experiência republicana, quer dizer, sem levarmos em conta, né, dimensões que estruturalmente marcaram a configuração, né, a transformação de um agregado demográfico em demos, né, e a definição do demos como fundamentalmente um conjunto de sujeitos dotados de direitos de participação política na forma em que isso se deu, né. Vamos precipitar sobre isso alguma dimensão mais histórica, no sentido mais fenomênico, né? Quer dizer, isso chama atenção para coisas interessantes. Quer dizer, a ideia de que, quando a República foi proclamada no Brasil, né, em 1946, né, o eleitorado brasileiro era de 15% da população. Né? E a República foi proclamada no Brasil em 45, 46. Né? Certo? As capitanias hereditárias abolidas em 30. Eu tenho uma datação diferente, tá certo? Vocês, sei lá, vocês acreditam em Tomé de Souza, essas coisas, ou não? Eu acredito que 30 acabaram as capitanias hereditárias e 46 foi proclamada a República. Né? 15 milhões é o eleitorado michuruca. 15% é o eleitorado ainda muito michuruca. Né? E a grande explosão eleitoral vai se dar, para espanto nosso, quer dizer, isso vai se dar quando? Né? Numa ditadura que, não sei por quer dizer, até algumas pessoas tentam explicar, um pouco contraintuitiva, continua a fabricar títulos de eleitor, a obrigatoriedade do alistamento. Né? Quer dizer, há uma grande explosão do alistamento eleitoral entre 66, né, a última eleição para governador, e a década de 80, início da década de 90. Triplica. E o pessoal que estuda isso sabe de maneira clara, quer dizer, o crescimento eleitoral é muito maior do que urbanização, população. Né? Quer dizer, um eleitorado que, para além das questões que eu aqui estou tentando levantar, chamar a atenção, constitui-se nessa quadra histórica num contexto de esvaziamento e despolitização da vida brasileira. Né? Os partidos foram destruídos, né, completamente, a representação política foi varrida, certo? Os atos institucionais de cassação, né, não são apenas cassações de inimigos políticos possíveis da ditadura, são um ato pensado, claro, de eliminação da representação política, certo? De uma maneira tal que o parlamento que resulta, aberto ainda depois de 64, é o quê? É 2/3, um pouco mais da metade. Né? Quer dizer, mais da metade da elite política, da classe política, foi varrida, né, pelos atos institucionais, depois pela reconfiguração da vida partidária. Tá? E eu acho que é a segunda marcação que eu quero fazer, o segundo tempo. Né? Quer dizer, o experimento o legado de 64 acrescenta essa história de uma incorporação despolitizada, né, desenraizada de identidades sociais, acrescenta algumas dimensões que eu acho cujos efeitos não são desprezíveis para pensar o país contemporaneamente. Né? 2 efeitos eu queria chamar a atenção. O primeiro deles é o fato de que o legado de 64 está associado a uma ditadura altamente modernizante, né, de transformação, de alteração de uma série de dinâmicas sociais, produzindo uma associação complicada que comparativamente não encontramos em nenhum dos países que viveram a onda autoritária. Né? Tem a onda democrática, tem uma onda autoritária também. Né? E nos diversos países que viveram, encontrar associações entre ditadura, fechamento político e a perspectiva e a obsessão desenvolvimentista. Isso acontece no Brasil, né? E a questão não é chamar atenção para isso como uma coisa virtuosa, mas indicar o fato de que isso, no certo sentido, configura um problema, um paradoxo. Uma ativação social imparável e, ao mesmo tempo, né, um congelamento das formas de representação política. Né? Isso é mais do que sabido, né? Mas a dobra disso, quer dizer, o lado interno disso, é que a manutenção das instituições poliárquicas, né, sob, né, o autoritarismo, né, definiu cada vez mais, quer dizer, uma experiência de um poder legislativo cuja condição de sobrevivência, em grande medida, estava associada à sua inoperância.
Quer dizer, hoje eu vejo até com certo carinho pelo retrovisor. Na época não, eu ficava virado com isso. Todos nós ficamos revoltados. Werneck não, Werneck já via com carinho, porque ele, né, entendia isso de uma maneira diferente. Né? Mas os liberais, por exemplo, Djalma Marinho, aqueles caras todos que dizem assim, ficar quietinhos aqui, vamos respirar só. Mas é fundamental manter o Congresso aberto. Né? Para que manter o Congresso? Para a gente entrar no Congresso e respirar. Né? Claro que havia os canalhas, enfim, que aproveitaram e tal e fizeram a política legislativa da ditadura, mas não estou falando desses sujeitos. Estou falando de um tipo de liberal que definiu o silêncio como virtude política. Né? Então, qual é a virtude política? Respirar. Né? Respirar, manter o parlamento aberto, mas a contrapartida disso é a impossibilidade de um jogo, né, republicano, né, no qual, quer dizer, o jogo da representação pudesse se valer minimamente. É um parlamento insulado, né, que não pode ser pensado apenas como efeito conjuntural da ditadura, mas é uma cultura de parlamento insulado que vai ser fabricada no país depois, a partir de 64, em contradição, em contraposição a uma cultura de parlamento poroso, né, que teve presente na República de 46 por muito pouco tempo. Há indicações fortes com relação a isso. E o grande paradoxo, um dos grandes problemas, é que essa cultura de parlamento insulado sobrevive à transição. Quer dizer, a transição não é o adensamento do nexo, a repactuação do nexo entre demos e representação, certo? Quer dizer, as identidades sociais substantivas que se construíram durante o período autoritário vão se expressar sob outras formas, movimentos sociais, enfim, há uma literatura imensa a respeito disso, certo? E é interessante imaginar, inclusive, o experimento da nova república, da transição para a nova república, como um experimento de captura do Estado por parte de segmentos parlamentares. Né? Quer dizer, o jogo é jogado fundamentalmente entre grupos parlamentares e o Poder Executivo. Certo? O processo constituinte, no certo sentido, ajudou muito isso daí. Né? Quer dizer, a ideia de uma constituinte congressual, embora o resultado disso seja muito mais progressista do que o arranjo propriamente dito, mas o jogo político de uma constituinte congressual acabou permitindo que o governo jogasse. Né? E o experimento que, do meu ponto de vista, esteve muito claro nessa quadra, né, foi um experimento de aproximação, de coextensividade crescente entre a representação, né, e o governo. Né? Portanto, trazendo, quer dizer, reintroduzindo na dinâmica supostamente democrática, ou mais aberta, né, o problema que havia se colocado no período anterior, que é a experiência de um parlamento insulado. Na verdade, são dois planos que eu estou sugerindo aqui. Quer dizer, um plano que tem a ver com o processo de formação de eleitorado, quer dizer, como é que a República formou seus eleitores, certo? E formou-os de uma maneira na qual nós encontramos a inessencialidade da política propriamente dita, né? A conexão errática entre a incorporação política e a presença de identidades sociais substantivas. Né? Isso associado ao ingresso da democracia, né? Aprofundando e radicalizando, no certo sentido, um padrão de inessencialidade e de insulamento do próprio poder legislativo. Né? A Constituição de 88, aí eu já caminho para de Pozo, né? Ela vai introduzir coisas interessantes nessa moldura, né? Como todos nós já sabemos aqui. Né? Quer dizer, o demos é imparável, certo? Quer dizer, o processo democrático não tem nada a ver com a forma histórica, conjuntural da sua incorporação. Né? O que a Constituição de 88 estabelece, por o engenho de uma série de coisas, e não pode deixar de ser mencionado o engenho dos constitucionalistas democráticos que tiveram presente no desenho da Constituição. O que nós vemos? A invenção de uma série de institutos, né, constitucionais, né, porque nós todos sabemos, essa é a matéria nobre do SEDES, não preciso, portanto, perder tempo explicando do que se trata, canais, dutos, mecanismos, né, oportunidades, nas quais, né, essa dimensão imparável do demos, que eu estou chamando a atenção aqui, continua a fluir, continua a funcionar. Né? Então, como é que fechamos essa coisa toda? Quer dizer, a ideia, portanto, é que esse tempo lá